Como que tu gera IDs no sistema distribuído, né? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Imagina o seguinte, imagina que você tem aqui o seu microserviço A, né? Ou de repente isso aqui pode ser uma API, você tem o seu outro serviço B aqui, ou de repente, simplesmente, o seu front-end vai enviar um request aqui para criar alguma coisa, esse request vai ser redirecionado para cá, para esse outro serviço, que vai ser redirecionado para cá, depois redirecionado para cá, lá para longe. Quando isso chegar no banco de dados, 45 minutos depois, eu não sei mais qual ID que eu tinha, né? Então a ideia aqui é que a gente vai gerar um UUID aqui no primeiro serviço da linha, da corrente aqui, né, da sequência. Eu consigo já dizer então qual vai ser o meu UUID antes mesmo de eu ter criado essa entidade no banco de dados. Eu só consigo essa garantia porque eu consigo a garantia quase que matemática que UUIDs, né, gerados de maneira de fato aleatória, nunca vão entrar em conflito. Queria agradecer meu amigo Bruno pela ideia de vídeo e falar que então UUID é uma porcaria que a gente nunca deve usar. Não, mentira, UUID é bem legal, mas tem limitações, tem problemas que a gente já vai ver quais são. E a gente vai ver então quais outras soluções podem ser mais adequadas em contextos de sistemas distribuídos. Ou até sistemas talvez não tão distribuídos assim. Só preciso de um minutinho para falar do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. Abacus é o seguinte, né? Se você comparar com a concorrência, é uma suite de serviços de IA, certo? São vários serviços de IA, todos eles por $10. Se a gente pegar uma competição aqui, qualquer uma, tá? A gente observa que na média, assim, os competidores estão custando mais ou menos $20 por mês, então, o dobro do preço. Os competidores geralmente têm acesso a só um tipo de modelo, né? Como assim um tipo de modelo? Modelos de uma única companhia, né? O que eu quero dizer com isso? Se a gente entrar aqui rapidamente no chat da Abacus, ó, você tá vendo? A gente tem aqui, ó, que o Cloud é uma gama aqui de modelos, né? Eu posso usar o Cloud Opus 4, eu posso usar o Cloud Sonnet 4, eu posso usar o Cloud Sonnet 3.7, só que eu posso usar também o Grok, posso usar também o Gemini, posso usar também o GPT-5 Mini, o GPT-5, o GPT-5 com Thinking, posso escolher aqui o Grok 4 e pedir para ele gerar PowerPoints aqui para mim embaixo, posso escolher o Cloud Sonnet 4 e pedir para ele utilizar aqui a ferramenta de Thinking, né? Ou para ele buscar na web, por exemplo, se eu quiser que ele me dê links e tal. Então, nota, você tem um ferramental aqui muito robusto, acesso a modelos aqui de todas as maiores companhias. Além disso, você tem outra ferramenta aqui, que é o Deep Agent. Esses dias eu pedi pro Deep Agent, com um único prompt, basicamente, criar um clone do Notion pra mim, e tá aqui o clone, tá? Eu posso deployar isso daqui, eu posso jogar isso daqui em prod em poucos cliques. Nota que é código de verdade, né? Você pode abrir aqui o código, inspecionar o código, copiar o código inteiro, trazer pra sua máquina e depois modificar ele. E, além do chat, além do Deep Agent, tem também o Code LLM, que é um ferramental parecido com o Cursor. Se você já usou o Cursor, tem aqui do lado o agente que você pode pedir para coisas, fazer coisas, né? Você pode escolher um modelo também que vai executar essas coisas, essas tarefas aqui no código. Pode pedir para gerar código, pode pedir para fazer várias coisas. E acabou de lançar também o CLI. Se você já usou o Cloud Code, o CLI da Abacus AI é muito parecido com o Cloud Code, funciona muito bem. Então, pô, você tem todos os modelos relevantes. Você tem o Deep Agent, faz, cara, muito bom para MVP, tá? É fantástico. Você tem o Code LLM, que é uma IDE com inteligência artificial, né? Com agentes de IA. Você tem o Code LLM CLI agora, que é o Command Line Interface para manipular código ali também inteligentemente com agentes. É muita coisa, muita feature por $10, tá muito barato, o link tá na descrição. Então, né, falando aqui sobre UUID, o que que é, né? São, acredito que 128 bits. Isso aqui vai se traduzir em 16 bytes. Eles são uniformemente aleatórios, são 100% aleatórios, e como são 128 bytes, são 16 bits, a gente pode matematicamente falar que, tipo, não vai ter conflito nunca, o conflito não vai acontecer. É mais provável cair um meteoro na sua aplicação do que ter um conflito. Qual que é a vantagem disso, né? Como a gente tem uma maneira de se gerar IDs totalmente aleatórios, a gente consegue que eu não preciso de coordenação para fazer inserções no meu banco de dados, certo? Se a gente tem aqui um Postgres. Imagina que você tem IDs auto-incrementais, né? Você tem IDs aqui que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. E eu tenho, cara, imagina que 10 serviços em paralelo aqui, ou 10 coisas em paralelo tentando fazer inserções nesse banco de dados de IDs novos. Ou então, imagina que por algum motivo eu não consigo saber quais IDs já existem no meu banco de dados e eu quero fazer uma inserção que é segura de um ID que eu tenho uma certa garantia de que não vai existir, certo? Que eu vou poder criar esse ID. Bom, como eles são totalmente aleatórios e a gente tem basicamente uma garantia matemática de que não vai haver conflito, a gente consegue inserir IDs sem coordenação. E a gente consegue também ter IDs únicos globais. Como assim? Se eu gerei o meu UUID aqui, e nota, é um monte de caractere aleatório, tá? O UUID é uma string enorme de caracteres aleatórios. Eu tenho esse ID aqui, e esse mesmo ID vai ser utilizado por um serviço que eu não controlo, vamos supor. Em algum momento isso daqui vai parar lá no serviço de outra pessoa, e essa pessoa vai precisar disso daqui como um identificador único no serviço dela. Eu tenho garantia de que isso também não vai conflitar.
Essa é a vantagem, né? A gente tem um ID único que a gente pode não coordenar com absolutamente nada, sair distribuindo globalmente assim e vai funcionar. Pô, é muito poderoso como ferramenta. Agora, essas características aqui, de serem uniformemente aleatórios, certo? E ter uma grande quantidade de bits, são também a fraqueza do UUID. De todos os UUIDs, não, do UUID V4, que por acaso é um dos mais populares. Existem versões diferentes dos UUIDs, e a gente tá falando especificamente do V4, quando eu digo isso daqui, né? Até agora, tudo parece muito bom, tudo parece perfeito, mas né, a própria força disso daqui, de ser uniformemente aleatório, é também a fraqueza disso daqui. Eu falei que eu posso inserir num banco de dados sem coordenação, certo? Nosso banco de dados utiliza-se de índices, no caso do Postgres e de vários outros bancos. O índice de um banco, certo? Quando você está criando um índice no banco de dados, você está criando isso daqui, uma B-tree. Prometo, a explicação não vai ficar super técnica, tá? Vai ser fácil de acompanhar. Uma B-tree funciona da seguinte maneira, né? A gente tem aqui o nosso nodezinho, o nosso root da nossa B-tree, e ele tem alguns valores. A ideia de B-tree é a gente ordenar esses valores de uma maneira que faça sentido, que eu consiga encontrar por um valor específico, tá? Então vamos imaginar que a gente está buscando pelo valor 250, ok? O que eu vou fazer? Eu vou olhar, esse valor aqui, ele é menor do que 250, esse valor aqui, ele é menor do que 250, esse valor aqui, ele é menor do que 250, logo o 250 vai estar, caso ele exista, eu vou seguir essa aresta aqui, né? Esse ponteiro, no caso, que aponta para as children, para os nodos abaixo da root, e eu vou procurar. 270 é maior ou menor do que 250, né? É maior do que 250, então o 250 vai estar para cá, e aqui embaixo eu encontro o meu 250, né? Então, eu tenho que esses valores aqui, eles estão ordenados, e se o valor que eu busco tá entre algum deles, por exemplo, se o valor tá entre 100 e 155, eu sei que ele vai estar aqui, em algum lugar aqui embaixo, certo? Se eu quero encontrar, sei lá, o valor 150, é para ele estar aqui se ele existir, né? Mas nota que a gente chegou no final, não encontrou 150, logo 150 não existe. A B-tree, ela vai também se autobalancear, né? Eu tenho aqui um visualizador de B-trees que eu vou adicionando chaves aleatórias, certo? Então eu vou adicionando chaves aleatórias aqui. Conforme eu vou adicionando, nota, ela em algum momento, eu tô clicando aqui em adicionar, ela precisa se balancear, ela precisa se reordenar para manter aquela estrutura, né? Ela precisa que a regra aqui esteja sendo seguida, certo? De que os que são menores que esses 172 aqui estejam aqui à esquerda, os que são entre 172 e 487 estejam aqui nisso aqui, enfim, assim por diante, né? Tem outras coisas que a gente pode mexer numa B-tree, tá? Eu não vou entrar nos mínimos detalhes, porque existe, né, quando que a gente vai fazer esse balanceamento, quando que a gente vai fazer o page split, né? Quando que a gente vai splitar esses aqui muito grandes, qual o tamanho máximo que a gente permite que um nodo aconteça, né? Se a gente vai fazer algum tipo de optimização preemptiva, mas enfim, não precisamos entrar nesses detalhes. A questão é que como a gente está inserindo coisas que são altamente 100% aleatórias, na verdade, isso vai causar muito page split, né? A gente vai ter que frequentemente estar reordenando essa B-tree, né? Ou seja, a gente vai ter que writes são mais lentos. Como o negócio vai cair numa posição aleatória, a gente vai ter que ajustar o índice frequentemente. Também é importante a gente notar aqui, né? 128 bits. Querendo ou não, é um pouco mais pesado do que às vezes precisa ser. Às vezes a gente consegue ter um ID que tem menos informação, que vai ser um pouco mais rápido. Então a gente vai ter que eles são relativamente pesados, tá? Muitas vezes isso não é um problema, mas às vezes pode ser um problema. Outro problema é que as queries podem ser lentas, porque, né, quando a gente tá fazendo uma comparação de algo assim, uma comparação de uma string, ela é muito mais lenta do que uma comparação entre dois números. Então, se eu estiver procurando pelo ID 123 no meu Postgres, o encontrar esse ID é rápido e eu fazer a comparação de se esse ID existe ou não é rápido também. A query ela fica mais lenta quando a gente tá procurando por um UUID específico. A gente tem também uma dificuldade em sorting e pagination, porque é o seguinte, né, se coisas estão sendo inseridas no nosso banco de dados e não existe nenhuma maneira previsível de se ordenar elas, se eu quiser, por exemplo, obter uma página de, sei lá, 10 posts, e eu quiser ordenar essa página por algo, não vai existir ordenação padrão baseado no UUID 4. Então, para ordenar, eu preciso usar outro campo, tipo um campo created at. Se eu for gerar os meus IDs de maneira sequencial, né, eu gero meu ID aqui 1, 2, 3, 4, ou então, se por acaso o meu ID for gerado baseado no momento que ele foi criado, na timestamp em que ele foi criada, eu já tenho uma ordenação quase que natural em questão de tempo, né? Eu tenho que o 1 foi criado antes do que o
V4. Talvez não esteja 100% perfeito, né? Depende de como o nosso sistema é distribuído, depende de como isso aqui acontece, mas vai estar próximo de estar perfeito. Com IDs totalmente aleatórios não tem muito como. Então, né, a gente pode definir, assim, que os dois grandes problemas de UUID V4, pelo menos, na verdade, é uma gama de problemas de performance e umas dificuldades adicionais em termos de paginação e ordenação. Por isso, existem algumas outras soluções. Na verdade, existem várias, eu vou falar de poucas delas, tá? Só pra gente poder explorar um pouco aqui, né? A primeira delas é o UUID V7, ao invés do V4. Porque o UUID V7, ele começa da seguinte maneira, tá? Aqui no início, a gente vai ter uma timestamp e no final, a gente vai ter a aleatoriedade. Então, né, nos mesmos 128 bits, a gente continua tendo quase que uma impossibilidade de conflito, porque, nota, para que algo dê conflito, precisaria ter a exata mesma timestamp, que é bem difícil, e além de ter a exata mesma timestamp, a gente precisa que o componente aleatório também tenha sido gerado exatamente igual, por sorte. Então, cara, em sistemas reais, né, não vai dar conflito também. Só para citar outras soluções também, tá, que podem ser um pouco... como elas são um pouco parecidas com essa, eu não vou entrar em detalhes em cada uma, tá? Mas a gente tem o lead, por exemplo, o L é de, eu acredito que seja de lexicographical, você consegue ordenar com alguma ordem léxica dos caracteres, eu não entendo super específico isso daqui, tá? O KSUID, também tem um prefixo de tempo aqui. O CUID, tá? Todos esses acabam sendo um pouco grandes, tá? Eles têm 128 bits ou mais, mas eu quero falar de outra solução que eu acho muito interessante também. E nota, a gente tá usando todas essas soluções pra gente explorar alternativas que são adequadas para sistemas grandes, distribuídos e complexos. Sistemas pequenos e simples, de repente, um ID sequencial tá muito bom. Não tem muito problema. Você pode omitir esse ID, né? Você pode ter duas colunas ali, né? Um ID que vai ser mais aleatório, visível para o usuário, e um ID privado que é para o Postgres fazer a ordenação ali. Não tem problema nenhum. Mas um bem legal aqui é o tal do Snowflake. Existem algumas implementações de Snowflake, tá? E geralmente ele se dá dessa seguinte forma aqui, que é muito interessante. Primeira coisa a se notar, 64 bits. É menor e, então, logo, é mais rápido e ocupa menos espaço do que os que são 128 bits, certo? Ele ainda vai ter uma resistência muito alta a conflitos e, dependendo de como a gente monta o nosso sistema, a gente consegue garantir que dentro do nosso sistema não vai existir conflito. Agora, talvez não exista essa garantia global aqui, tá? Que não vai haver conflitos globalmente em aplicações diferentes. Mas, se a gente controla como os nossos IDs são gerados, mesmo que eles sejam gerados de maneira distribuída, e mesmo que não haja coordenação, e a gente não saiba quais IDs existem e quais IDs não existem, a gente consegue garantir internamente que não vai haver conflito. Como que essa garantia acontece? Primeiro bit é um bit de sinal, a gente pode ignorar isso aqui. Os 41 bits seguintes são uma timestamp, ou seja, né, em cada ali momento de tempo, eu acredito que é um milissegundo a granularidade de uma timestamp, vai ser diferente, só que no final a gente tem algo interessante. Os últimos 22 bits aqui, a gente tem 10 que são o Worker ID, e 12 que são sequenciais. Pô, então se você imaginar um sistema nosso, né, que tem várias coisas fazendo insert no nosso banco de dados, a gente pode imaginar como sendo servidores diferentes, ou threads diferentes, ou processos diferentes, a gente consegue ter 1024 workers únicos fazendo inserts. E cada um desses workers, cada um desses trabalhadores que está inserindo entries no nosso banco de dados com IDs, vai ter um identificador único. Além desse identificador único, né, o resto vai ser sequencial. Então, né, o mesmo worker, a mesma entidade, né, a mesma coisa que está criando IDs no nosso banco de dados, vai auto-incrementando os IDs. E ele pode só ir inserindo, sem nem ao menos pesquisar se o ID já existe ou não no banco de dados, porque ele sabe que, né, provavelmente a timestamp vai ser única, mesmo se ela não for única, o ID desse worker, só ele tem esse ID, e ele está criando entries com bits, né, com IDs sequenciais, né. Então o Snowflake é uma alternativa muito interessante para a gente utilizar, né, além de um UUID V7 ou UUID V4, se a gente controla o nosso sistema, pode ser uma boa solução. A última alternativa aqui, né, que a gente vai colocar aqui, aí já foge um pouco da nossa ideia, seria usar um BigInt, uma sequência de BigInt aqui, não tem problema nenhum, só que, né, a gente não tem mais a gente perderia a garantia de conseguir inserir sem consultar, e a gente faz aqui um BigInt sequencial, que isso aqui seria, né, no caso, o ID privado, porque a gente poderia adivinhar esse ID, né, então talvez não seja legal expor isso, e a gente tem também um ID público, que é outra coisa. Aí pode ser um ID aleatório, enfim, qualquer coisa do tipo. Como que a gente faz essa migração, né? Então vamos supor que a gente tenha o nosso ID aqui, que seja um UUID, e esse ID aqui é uma chave primária, né? Essa coluna aqui é uma chave primária. Vamos colocar aqui bem bonitinho, né? UUID 4, ou sei lá, V4. A gente pode adicionar uma segunda aqui, que seria, por exemplo, o nosso UUID V7.
a gente cria um index único nesse UID V7, né? A gente vai ter que isso daqui é uma coluna com, enfim, que vai ser inicializada totalmente vazia. A gente tem outra coluna aqui, que é os IDs que a gente já tem. A gente vai fazer aqui, então, um backfill, né? Durante um certo período de tempo, a gente vai criando IDs aqui, vai populando essa coluna até a gente ter ela inteiramente populada com UIDs V7. Por um momento, a gente pode ter dual writes, né? Writes nas duas. A gente pode fazer, quando criar um item novo, a gente cria com o UID V4 e o UID V7, vai criando ali os dois em paralelo. Quando a gente alterar os nossos reads para essa coluna aqui, né, também indexada, né, e parar de ler dessa daqui, em algum momento vai ser seguro dropar esse ID antigo e ficar só com o ID novo. E aí, né, quando você fizer esse drop, quando você fizer essa migração, isso aqui volta a ser a chave primária. Lógico, eu simplifiquei bastante coisa aqui, tá? É isso. Esses eram os perigos de UID V4. Para que esse vídeo existe, né? Para você entender quando que pode fazer sentido a gente usar um UID, para alertar que de repente o V7 vai ter uma performance mais legal, né, que vai ser aquela questão de B-tree, né, porque essa timestamp aqui, ela cresce com o tempo, certo? Então eu não vou ter isso aqui mais caindo aleatoriamente na minha B-tree, vai ter um pouco menos de split. A gente tem o Snowflake como uma alternativa muito legal. Salvo engano, o Twitter utiliza o Snowflake, ou utilizava talvez. Em todo caso, talvez não faça muita diferença, mas foi interessante pra gente aprender um pouco sobre B-trees e pensar um pouco, né, como que a gente resolve escritas em bancos de dados em sistemas distribuídos. Quais são os trade-offs aqui, né? Que a gente pode, sim, ter um ID único e global, mas isso vem também com alguns custos. Ah, nesse ponto, tá? O UID V7, ele ainda vai servir basicamente como ID único global também. O conflito aqui, cara, teria que ser gerado na mesma timestamp e bater o aleatório aqui também é uma improbabilidade muito grande. Espero que você tenha aprendido algo. Como sempre, todo vídeo que você aprendeu algo foi um vídeo que valeu a pena fazer. Abraços!